Boa noite a todos. Vamos pedir que vocês mantenham os celulares desligados ou no silencioso para que a gente possa iniciar o nosso estudo da noite de quinta-feira. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Jesus. Deus de infinita bondade, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, espiritualidade amiga, pedimos as bênçãos necessárias para a nossa reunião, que esse estudo, essa reunião da noite de hoje, possa acontecer debaixo da tua proteção, do teu amor e do teu amparo. Que possamos refletir sobre o estudo que será trazido na noite de hoje e dessa forma que possamos melhorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Obrigada por tudo, seja conosco no estudo da quinta-feira de hoje. Graças a Deus. Vamos iniciar então com a leitura da nossa página. Que tem como é do livro Ação, Vida e Luz. Capítulo 13, A Posse da Felicidade. Emmanuel. Meus amigos, não são poucas as ilusões que o homem necessita alijar do seu coração para a posse dessa felicidade, em cuja busca consome os seus dias, destruindo às vezes, ineficazmente, as suas forças. A vida é o patrimônio sagrado de energias que a alma precisa coordenar para a aquisição de sua aventura espiritual, convindo não esquecerdes os vossos deveres sociais e espirituais dentro de qualquer situação em que sejais colocados. Muitos de vós pedis uma palavra nossa, uma orientação e um conselho. Porém, não vos esqueçais que através do luminoso oráculo de vossas consciências, Deus se manifesta, porque Deus é a verdade, para eliminardes dos vossos espíritos o fardo de enganos que carregais frequentemente anos a fio, adquirindo penosamente as experiências que representam as riquezas em vossas almas, de sua presença constante em seus próprios corações. Todos vós sois falíveis. O homem luta a vida inteira com o assédio das tentações e às vezes cai nas ciladas que as suas próprias ilusões lhe preparam, causando-lhe danos que apenas os séculos de dores expiatórias podem reparar. Tendes, entretanto, o meio de evitardes as quedas que tão dolorosamente vos surpreendem, perturbando a vossa marcha ascensional para Deus. Observai-vos intimamente, sede tolerantes com o vizinho, sendo severos conosco mesmo. Todas as lições de moral são batidas e velhas, afirmais naturalmente. Todavia, as vossas novidades científicas e religiosas só vos têm perturbado, conduzindo aos beirais de abismos tenebrosos. É ainda exemplos do passado que devereis volver os olhos. É ainda fortificando o Instituto Sagrado da Família, reatando os laços da fé, confiando em uma justiça superior, que podeis beneficiar a vossa civilização corrompida por todos os abusos, regenerando os seus costumes em todas as esferas das atividades individuais e coletivas. Vós, porém, amigos, tendes a missão consoladora, mãos à obra, e que o Evangelho do Mestre Divino seja o vosso roteiro em todos os momentos. Graças a Deus. Hoje nós temos aqui a nossa palestrista, né? Lúcia de Araújo, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Você bota aqui na luz, aqui para você. Aqui? Isso. Pegou? Deixa eu te ajudar. Ajuda. Deixa eu colocar mais pra cá. Acho que vai dar pra você. Foi? Foi?
Então vamos lá. Boa noite a todos. Primeira vez da Lúcia aqui nesse lugar. Então a gente sabe da responsabilidade que é vir até esse lugar, né, para explorar um assunto que, para quem está aqui, talvez não seja assim exatamente novidade. Mas é sempre gratificante quando a gente aceita essa tarefa, porque nos permite revisitar esses lugares. E a cada vez que a gente volta, né, nesses roteiros, nessas indagações que Kardec propôs no Livro dos Espíritos, a gente percebe que dá para fazer um pouquinho melhor, não é? Então hoje nós estamos aqui iniciando do Livro dos Espíritos a quarta parte desse livro, não é? Das Esperanças e Consolações. Lembrando que essa quarta parte, Kardec mais tarde desenvolve e gera uma outra obra, o Céu e o Inferno, né? Então hoje a gente começa, né, nessa parte do livro, é um pontapé para essa obra que evidentemente deve ser estudada com muito carinho, né? Mas vamos lá. Nessa material que a gente vai apreciar hoje é composto de 14 perguntas, vai da 920 até a 933. Nós temos aí mais ou menos uns 40 minutos, né, para falar. Uns 50, né? E aí o que acontece? Na verdade, gente, 2, 3 perguntinhas dessa, ou mesmo uma delas já renderia um aprofundamento bastante interessante, né? Principalmente por conta das coisas que a gente vivencia. Pensemos que a gente é contemporâneo de uma época que é uma época de transição e o planeta sofre as dores do parto, né? A gente vê coisas assim que foram anunciadas, foram preditas, mas olha só, nós estamos vivendo isso, né? Nós temos em nossas mãos as ferramentas necessárias para que a gente, né, com essa encarnação que a gente tem hoje, a gente caminhe, né, com mais segurança, a gente faça muito mais progresso, tanto no campo intelectual quanto moral, nos aproximando cada vez mais de Deus, né? A doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita, nos dá essa possibilidade, essa ferramenta. E a gente tem que pensar que nós não somos privilegiados por isso, né? Mas quantos ainda estão muito longe dessa condição e o sofrimento que experimenta, porque sim, ainda vivemos num planeta de provas e expiações. Então, sofrer faz parte ainda da trajetória de quem está aqui, não é? Sentir dor faz parte dessa trajetória, mas com o conhecimento que a doutrina espírita nos faculta, a gente pode passar por isso, pela dor que é inevitável ainda, mas com uma dose de sofrimento muito mais controlada, né? De uma forma muito mais equilibrada diante daquilo que a gente não tem, né? Porque a gente está respondendo aqui por muita coisa que vem de um passado que às vezes a gente nem lembra, mas para que a gente possa se aproximar de Deus de verdade, né? A gente precisa se limpar de toda essa ganga que a gente veio acumulando. Então a gente vai passar pela dor, que ainda é um instrumento de purificação necessário, mas com uma cota de sofrimento muito menor, né? Então a primeira pergunta desse bloco das penas e gozos terrestres, que está no capítulo 1º dessa parte 4ª do livro, Felicidade e Infelicidade Relativas, a pergunta é: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Essa palavra completa na pergunta de Kardec, ela é fundamental, né? E os espíritos respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Ora, gente, o objetivo de estar encarnado na Terra, né, espíritos da categoria de boa parte dos que estão aqui, é exatamente isso, né, expiar erros transatos, né, e provar algumas aquisições. Será que a gente realmente já conquistou isso? Será que isso já faz parte de mim, né?
E para isso, a vida nos coloca os desafios necessários, né? Então, sabendo que a gente ainda vive em meio a tantos desafios, a gente não precisa sair de casa, né? Para ter noção, para ter contato, para ter conhecimento das dores que ainda pululam no nosso planeta. Então, uma pessoa que tem consciência, né, de que é um filho de Deus, que há justiça, né, que há uma condição que Deus oferece para que todos nós um dia sejamos plenamente felizes, não pode ser feliz, né, dentro da sua realidade com tanto sofrimento em volta. Não é? Com tanta morte ainda, com tanta fome, com tanta falta de teto para todo mundo, então é impossível ser feliz na Terra, né? Essa felicidade, porque seria a felicidade do egoísta, né? Uma felicidade completa seria a felicidade daquele que só olha para o próprio umbigo. Revisitando essas questões, muitas vezes pensando nelas, vieram à minha cabeça uma série de letras de música, né? Onde as pessoas expressam os seus desejos de felicidade, os seus ideais de felicidade, né? Desde aquele que diz que a tristeza é infinita e a felicidade não dura muito, até aquele cujo objetivo, né, o ideal de felicidade é só poder andar tranquilamente numa favela, né? Tem os que que pensam na felicidade como uma casa no campo, um lugar bucólico, onde ele planta, etc e tal. Porque, gente, todo mundo quer ser feliz. E por que todo mundo quer ser feliz? Porque esse é o ideal de Deus para nós. Deus nos criou para isso, né? Ao final da nossa jornada, nós seremos plenamente felizes. Mas como é que a gente constrói essa felicidade? Emmanuel diz que a felicidade é algo que você constrói de dentro da alma. E qual é o material que a gente usa para isso? É o bem que a gente pode fazer. Esse é o material que a gente tem na nossa condição atual, no planeta que a gente vive, né, que a gente sabe, né, que ainda tem um potencial de ser muito melhor do que a gente faz com que ele seja hoje. E quando eu digo a gente, eu estou falando do grupão, mas é óbvio, né, que a gente sabe que há pessoas que estão aí trabalhando e trabalhando muito, né, por se melhorar, por se construir, e com isso, né, quer queiramos, quer não, a gente acaba influenciando, porque a gente está ligado, né? Então, naquele lugar onde a gente pode atuar, a gente tem a possibilidade de fazer né? De transformar esse mundo, de fazer bem àqueles que estão ao nosso derredor. Não é? Então, não, por enquanto, né, como a finalidade de estar aqui hoje ainda é expiar e provar, a gente não pode ser plenamente feliz. Mas a gente tem as ferramentas para iniciar essa construção, né, e ser tão feliz quanto as circunstâncias nos possibilitem. Mas é preciso trabalhar, é preciso suar, não vem de graça, né? Não cai do céu. Papai do céu nos dá, assim, todas as possibilidades e todo o ferramental. Quando a gente reencarna, a gente vem apetrechado de tudo que a gente precisa para sair daqui melhor do que quando a gente chega, né? Tem um corpo físico compatível com as nossas possibilidades e necessidades, família, né? O mínimo de subsistência, enfim, meios para que a gente, enquanto espírito imortal que somos, a gente progrida. Porque é uma outra dificuldade que a gente encontra estando encarnado. Momentaneamente parece que a gente sofre uma amnésia, esquece que a gente não é esse corpo andando por aqui, não é? A gente está aqui de passagem. Somos espíritos imortais vivendo experiências na carne. Quantas experiências? Não sei. O que os espíritos dizem para nós é que somos seres milenares. Alguns caminham com mais celeridade, outros ficam mais tempo, né, numa determinada situação, mas todos estamos caminhando e todos seremos um dia espíritos puros, não é? A pergunta seguinte, a 921, Kardec quer saber: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa, né? Jesus já explicou, né? Meu reino não é desse mundo, né? Que a gente não devia perseguir com tanta vontade as coisas materiais, porque elas ficam, elas são úteis, e mesmo a felicidade que é buscada, né,
Isso, gente, nós, enquanto espíritos em construção, fazemos isso de uma maneira, né, equivocada, mas o erro, o cometimento do erro, faz parte da nossa caminhada, é admissível, né? Por quê? Porque Deus nos cria simples e ignorantes, né? Ora, se eu ignoro determinadas coisas, natural que ao fazer algumas tentativas, eu não vá acertar de primeira, tá? A questão que implica a nossa reflexão uma vez que a gente traz na consciência a lei de Deus, o tempo todo, mesmo quando a gente ainda não se assenhorou, né, desse conhecimento, existe alguma coisa que nos dá certos toques de que a gente está se afastando do caminho reto. Temos ou não temos? Temos. Ninguém encarna sem ter a companhia, alguém, né, designado para nos acompanhar, né, nos assessorar nessa caminhada. Nós nunca estamos sós. E se muita vez a gente valoriza muito mais o fenômeno da obsessão, esquecendo que todos nós somos queridos de muitos, todos nós somos cuidados de muitos, gente que a gente, né, que está interessado no nosso progresso, que já faz o exercício de amar incondicionalmente. Então a gente tem que ter isso, essa certeza, a gente tem que avivar essa certeza todos os dias, para a gente também não cair naquela situação de que, nada presta, não adianta mesmo, não vai dar certo, isso aqui, esse lugar, porque muita gente se entrega a esse tipo de desesperança, não é? Esquecendo que Deus é Pai, que Deus é bom, né? Que Deus é justo, que Deus é misericordioso, todas as lições que Jesus nos ensinou, não é? E vem a doutrina e coloca isso de uma maneira muito racional, explicando quais são esses mecanismos de justiça, de bondade, como é que Deus está cuidando de nós, de cada um de nós, né? Então, a essa pergunta que Kardec coloca, se a gente pode ter uma felicidade relativa, os espíritos respondem que nós somos, né, quase sempre os obreiros da nossa felicidade, somos os artífices, né? Nós é que fazemos isso. Quando a gente pratica a lei de Deus, quando a gente se esforça por estar aderido à lei de Deus, o que acontece? Naturalmente a gente se vacina, né, de cometer muitas bobagens. A gente já tem o recurso para não cair no desespero, não ficar repetindo indefinidamente aquela ação infeliz. A gente sabe, né, porque a lei de Deus é item de fábrica. Consciência, todo mundo traz, né, mais ou menos lúcido, né, mas tem a lei de Deus na sua consciência, todos temos. Porque senão Deus não seria justo e perfeito, né? Estaria escolhendo alguns para caminhar mais rápido e melhor e condenando a outros a se virar sozinhos. E isso não tem cabimento. Então, quando a gente cumpre a lei de Deus, a gente tem a condição de produzir a felicidade possível dentro desse nosso mundo. É só desse jeito. Vai chegar uma hora que a gente já não vai precisar, né? A gente está aí, como eu disse, sendo contemporâneo de uma revolução, né? Uma revolução planetária, né? Então vai chegar uma hora em que a Terra, que hoje ainda experimenta muitas, onde a gente verifica, onde a gente atesta muitas coisas ruins, isso vai se inverter, né? O mal deixará de ser prevalente para que o bem assuma esse lugar. Aí a gente vai ser mais feliz ainda, né? Porque hoje a gente já se horroriza com as coisas que acontecem, então como não funciona, como não anda? Claro que anda, a gente está melhor. Enquanto humanidade, de modo geral, a gente está muito melhor do que há 200, 300 anos atrás. Infinitamente melhor. Agora todos estamos caminhando no mesmo passo? Não estamos. E para isso, né, como nas escolas do mundo, vocês que são professores, né, como é que a gente trabalha essa questão dentro de uma turma que nunca é homogênea, né? A gente vai tratando os desiguais dentro das suas desigualdades e proporcionando meios para que eles também avancem, né? Com a gente não é diferente enquanto humanidade. Kardec faz um comentário a respeito dessa resposta que os espíritos dão, né, que diz o seguinte: quando a gente alimenta em nós
Quando a gente se obriga a pensar todos os dias, né, o ideal seria que a gente acordasse de manhã e olhasse assim: sou um espírito imortal numa romagem terrena, né? Nasci para ser feliz, a lei de Deus está dentro de mim, preciso caminhar porque eu quero ser feliz de verdade, plenamente feliz, e não gozar apenas desses momentos fugazes de felicidade que a gente tem sim direito, tá? Vamos pensar, por exemplo, em alguém que se esforce muito durante a sua vida e um dia consegue uma chave de uma casa própria, de uma família, né, que invista na formação intelectual do seu filho e um dia tem a alegria de participar de uma cerimônia de colação de grau. Tudo isso nos é lícito, né? E faz parte do nosso desenvolvimento. A gente precisa desenvolver intelectualmente, a gente precisa trabalhar para descobrir meios, né, recursos para resolver as questões que a vida nos impõe, os nossos desafios. Só que isso, gente, tem a duração efêmera, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que quando acontece deixa a gente tão feliz, tão pilhado, mas daqui a pouco, cadê? Um ano, às vezes muito menos do que isso, a gente nem lembra, né? Por quê? Porque são coisas que estão ligadas a realizações desse plano material, né? Desse plano material. E o que realmente fica é aquilo que a gente assimila na nossa constituição de espírito, né? Ou seja, o bem que a gente pratica, as virtudes que a gente desentranha de nós, não é? É isso que é permanente. Aí, ainda Kardec, continuando o comentário que ele faz a essa resposta do 921, ele fala muito claramente que a gente nessa vida já sofre a punição toda vez que a gente infringe as leis materiais, vamos dizer assim. Tem um corpo físico, né, que é uma ferramenta de trabalho. O que acontece quando a gente não cuida da higiene desse corpo, da manutenção desse corpo, não é? A gente adoece, não é? A gente sente dor, a gente sofre. E quem foi que causou isso? Nós mesmos, né, que não demos a devida atenção. Então não precisa esperar morrer para responder para isso, não. É aqui e agora que a gente já começa a experimentar. É uma forma de fazer a gente se lembrar, né, que a gente é muito mais do que isso, que a vida, né, implica a vida plena, é muito maior do que isso que a gente tem condição de enxergar estando encarnado. Aí a pergunta 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, a gente vive num mundo em que as desigualdades não precisa procurar muito para encontrar, né? Tem aquele que mora, agora a gente está vivendo essa condição dessa chuva, desses extremos do clima. Tem aqueles que moram num lugar que basta chover 30 milímetros que a casa deles já está embaixo. E tem aquele que está lá no seu conforto, no seu quentinho, que não molha nem os pés, né? Isso é só um exemplo bem material. Mas aí todo mundo, né? Voltando, porque isso é importante que a gente tenha muito, muito, muito forte nas nossas mentes. Deus é justo e bom, né? E a todos nós Ele dá os meios, os recursos, as possibilidades. Então, o que seria o critério de felicidade, a felicidade relativa que se goza na Terra, para todos os homens, para toda a humanidade? Os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Gente, o que é a posse do necessário? Como ser encarnado, a gente precisa satisfazer, por exemplo, necessidades fisiológicas. A gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa dormir, a gente precisa de um teto, a gente precisa de desenvolver o sentimento de pertencimento, tudo isso, né? E com relação à vida moral, o que é, né, comum, é possível a todo mundo? É a consciência tranquila e a fé no futuro, né? Se eu sei que ao sair daqui eu vou continuar vivendo, né? E com muita probabilidade eu vou voltar para essa mesma escola para continuar meu curso de graduação, eu não vou me desesperar diante das coisas que me acontecem e sobre as quais momentaneamente eu não tenho ação, né? Não posso fazer, por quê? Porque também é uma outra questão, né? Estamos aqui
e a gente acabou de dizer isso, muitas vezes a gente comete um equívoco agora e agora mesmo a gente já começa a responder por isso, mas existem muitos outros, né, que pertencem a um passado mais ou menos distante, mas que de qualquer forma, sendo um gravame a lei de Deus, um dia eu vou ter que me quitar com ela, né? Então eu tenho que ter essa consciência. E como é que eu consigo, né? O que é essa vida moral, né? É a vida do Espírito, gente, é a vida do Espírito. A gente no Evangelho, no capítulo 17, sede perfeitos, né? Lá no item 3º, existe um texto assim bem comprido que fala sobre o homem de bem, as qualidades do homem de bem, o que traz felicidade para nós, né? Aquele que não perde a oportunidade de fazer, né, o bem que pode fazer, não é? Como eu disse, é a primeira vez, eu não sou muito jovenzinha, a gente acaba misturando, né? Então é melhor pegar o livro, né, gente? Olha só, tá aqui. Então vamos lá. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, tem fé no futuro, sabe que as vicissitudes da vida, todas as decepções são provas, né? E aceita isso de maneira resignada, sem murmurar, sem dizer que Deus me esqueceu, essas coisas todas, né? Respeita nos outros todas as convicções sinceras, né? Não condena ninguém porque acredita em Deus de uma forma e a gente de outro, né? Que mais? Não tem ódio, não tem rancor, nem desejo de vingança, quer dizer, olha o tamanho da lição. E como é que eu chego lá? Né? Difícil, mas não impossível, né? E muitas vezes a dificuldade diante dos nossos pés somos nós mesmos que colocamos. Além desse texto, né, gente, que é maravilhoso, eu gosto muito de umas trovinhas do Casimiro Cunha, uma boa ação por dia, virou até imã na minha casa, né? Então, ó, levanta cedo da cama, irradiando alegria, repete, devo fazer uma boa ação por dia, e de boa ação em boa ação, a gente vai acumulando, né? Enchendo a nossa vida de material que sim, que vai representar a felicidade real, que a gente não vai gozar plenamente aqui, mas a gente começa a construir, tá certo? Porque não nos esqueçamos, né? Muita casca de banana, onde a gente escorrega na vida, é a gente mesmo que coloca ela ali, esquecendo que vai passar por aquele lugar. Aí a gente tem aqui a pergunta 923. Gente, lembrando que lá no Livro dos Espíritos, junto dessas perguntas, né, Kardec faz referência a outras que estão em partes anteriores do livro, né? Quem conhece a obra sabe que ele vai sempre amarrando com coisas que já foram ditas e mostrando, olha só, complementando o pensamento, né? A próxima pergunta tem exatamente essa característica. O que é para um supérfluo não representará para outro necessário e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas, as posições sociais. Óbvio, né, gente? Alguém que tem dinheiro, que está acostumado a sair e em 2 horas gastar 7, 8, 10 mil reais, se de repente ele se vê privado disso, nossa senhora, né? Para ele pode, eu não estou dizendo que representa, né? Porque não é assim. Tem gente que já se aprendeu, mesmo tendo acesso a muita coisa material, o dinheiro, já aprendeu a servir-se sem virar servidor, né? Sem virar escravo daquilo. Então, do mesmo jeito que ele usa, ele até mesmo desperdiça, mas se um dia ele não tem, ele também não morre por isso. Já outros, às vezes, por muito menos, chega ao extremo de até tentar contra a própria vida, porque simplesmente não consegue se ver naquele lugar. Agora, um outro que nunca teve acesso, ou teve, né, ele não vai, né, ter esses mesmos, né, os desejos, como eu disse, né, lá as músicas que me vieram à cabeça com relação à felicidade, né? Eu quero ser feliz andando na favela onde eu nasci, só isso. O que isso custa de material? Nada, né? Só quero a liberdade de ir e vir. Quanto outros, né? A gente acabou de sair aí, né? A gente acabou de virar de ano. Alguns, em alguns momentos, né? Alguns grupos celebrando a virada do ano, todo mundo lembra daquela musiquinha, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, quer dizer, o primeiro desejo, né? O desejo material.
né? E se esse dinheiro não vem, muitas vezes as pessoas não sabem, né, se conduzir, porque realmente a gente vai vir para todo mundo. Por mais que a gente deseje, a gente sabe, né? Inclusive está aqui numa dessas questões, a questão do dinheiro, da riqueza, né? O que isso significa? Mas vamos adiante, né? Necessário e supérfluo, que é o que complementa a resposta que os espíritos dão aqui, né? Porque sim, de acordo com a posição vai ser diferente, não tem como não ser. Agora, o que é necessário e o que é supérfluo? Como é que eu conheço o limite do necessário? Aí também, né? Isso é a resposta à pergunta 715, que está mais um pouco atrás, né? Já que a gente já está na 923. Aquele que é sábio conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à própria custa, né? Ou seja, à custa da decepção, à custa de amargurar, e vai entender, né, que você muitas vezes chora por alguma coisa que, gente, é material. O material pertence ao mundo da matéria. Ah, mas você não vai ser cuidadoso com as coisas? Claro que vai, mas tem coisa que foge. Quando eu morava em Santa Catarina, eu conheci uma família que perdeu naquelas enchentes, que vocês devem lembrar disso. Assim, a enchente veio no ano, ele perdeu um pouco, no segundo perdeu, perdeu tudo. E ele ficou muito satisfeito porque ele conseguiu subir ao telhado da casa e não ser levado pela correnteza. E depois disso, ele repensou totalmente, ele teve essa conversa comigo, né? Porque a primeira coisa que a gente pergunta, nossa, mas as suas máquinas fotográficas, porque ele era fotógrafo amador, tinha um monte, a gente sabe que é um material caro, né? Ele, da primeira vez eu consegui salvar, da outra eu vi elas andando assim, né? Descendo rio abaixo. Aí sabe o que eu faço agora? Quer saber? Eu vou viver a vida, vou dar mais atenção à minha família, vamos viajar mais, vamos conviver mais, vamos ficar mais juntos. Olha isso, olha o ganho que ele teve, né, da mudança de valor, porque de repente era uma família muito voltada, de repente, eu não estou dizendo que fosse assim, voltada àquela coisa de adquirir, de ter, de comprar e não sei o quê, esquecendo do essencial, né? Então é isso que a gente precisa entender, né? E principalmente para quem tem a oportunidade, né, de conhecer, de se acercar do ensinamento que a doutrina dos espíritos nos dá, né, de forma cabal, né? A gente não pode dizer que não existe isso, morreu, virou pó, não. A gente o tempo todo está recebendo os mortos para conversar. O que está aqui consignado, quem trouxe isso para nós? Quem já morreu, entre aspas. Então não morreu coisa nenhuma, né? Então e também é o que vai acontecer com a gente. A gente, né, tendo essa certeza, se alimentando disso, gente, viver se torna muito mais simples, muito mais fácil. Aí a gente tem a 924. Há males que independem da maneira de proceder do homem, que atingem mesmo os mais juntos. Nenhum meio ele terá de os evitar, quer dizer, aquilo que a gente já introduziu. Se não for de agora, que a gente está passando por um apertado, tem a ver com as nossas decisões da nossa vida de espírito imortal, não é? A gente tem uma história longa, é que a gente aqui agora não vai se lembrar, né? Por quê? Porque Deus é bom, Deus é justo. Já pensou a gente lembrando de alguma coisa, se mordendo a nossa consciência e nos impedindo de caminhar, né? Porque aquilo era o que eu estava lá eu estava daquele jeito, realmente lá eu executei aquilo, ou eu deixei de fazer o que deveria ter feito, mas hoje eu não estou mais assim, né? Hoje eu me determinei, pode ser até que eu não consiga, mas eu estou determinada, eu vim preparada, eu vim com a vontade, né? Porque tem que ter vontade de fazer diferente. E Deus está me dando a oportunidade, uma nova oportunidade de me provar nessa decisão. Então sim, vão acontecer coisas, né, que estão na nossa programação reencarnatória, que dizem respeito à reparação de coisas já feitas há um tempo que eu não me lembro, né? Enquanto encarnado eu não me lembro. Porém, tudo sempre é pensado, tudo é direcionado para que eu saia melhor da experiência, para que eu cresça, para que eu evolua. A pergunta 925, Kardec quer saber:
Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Por que ele acertou a Mega Sena na última virada do ano? Eu não. Por que ele tem, olha lá, ele não é nem tambor, olha só como é que ele se comporta, né? Ele troca de mulher toda hora, tem um monte, a gente fica só reparando nos defeitos da criatura, né? Óbvio, né? Porque a gente acha que Deus errou quando deu a ele certas oportunidades que a nós não deu. Mas, gente, somos reencarnacionistas. E a gente tem que entender que, na verdade, todas essas possibilidades não são presentes, não é? No sentido de que, toma para você porque eu gosto muito de... Não, são desafios que nos são colocados para saber como é que a gente lida com isso. Se a gente vai se comportar diante dessas realidades de acordo com aquilo que Deus entende como seja o correto, o bom caminho. Não é verdade? Então, a gente não deve, os espíritos dizem para a gente, né? Invejar o muito rico, o muito bonito, essas coisas todas ligadas ao mundo material em que a gente vive. Por quê? Porque normalmente são provas que o espírito está passando e às vezes vai precisar repetir muitas vezes, assim como a gente às vezes na escola toma bomba numa determinada matéria e precisa se esforçar e repetir, até que a gente consiga sair do círculo para começar a fazer a espiral. É isso, né? E Deus não erra. Ele sabe do que a gente precisa, do que a gente já pode carregar, né? Porque também a gente... tendo a certeza, né? Eu sei que Deus é bom, então Ele não vai me propor alguma coisa, não vai permitir que eu vivencie alguma experiência que eu não tenha a mínima condição de êxito, que eu não vá ganhar nada, né? Não existe isso. E isso a gente sabe, né? A gente, como eu disse, é reencarnacionista, a gente tem muitas provas, né, de que a vida não termina, né, no Campo Santo, não termina. E também não começa quando, né, a mulher que nos serve de primeira morada, a nossa mãe, né, nos acolhe no seu útero e depois nos traz à luz. Prova de riqueza e da miséria também é um outro assunto que está mais explorado nas questões do capítulo 9 das leis morais, lei de igualdade, a questão 814 em diante, né? Então tem lá todas as explicações. De tudo que a gente goza aqui na Terra, nós não somos donos, não somos possuidores, nós somos usufrutuários, né? Nós somos mordomos. E o que a gente mais precisa ter, né, que a gente, né, tomara que a gente consiga ser esse usufrutuário consciente, que a gente consiga ser esse mordomo fiel, né, para que a gente, numa próxima oportunidade, possa caminhar mais longe. A pergunta 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições, né? Nós vivemos numa sociedade de consumo, nós somos consumidores, mas muitas vezes nos tornamos consumistas, né? A gente quer abraçar com as pernas, com os braços, muito mais do que a gente precisa de verdade, né? Lembrando que mais atrás, né, o livro já traz a definição do que é. Onde é que está o limite para isso, né? Para as nossas necessidades? Quando deixa de ser necessidade para ser desejo, né? Para ser acumulação? Quando é que isso acontece, né? E a sociedade moderna, gente, principalmente nas capitalistas, né? É o tempo todo você está trocando de roupa, trocando de carro, trocando de sapato, trocando de celular, trocando de televisão, troca, né? Porque alguém precisa ganhar dinheiro, porque as coisas precisam envelhecer, porque as coisas precisam ser substituídas. Alguns colocam como defesa, mas isso gera emprego, isso, né, isso alimenta as famílias, alguém pode levar dinheiro para casa, sustentar suas famílias, tudo isso é correto. Mas será que precisa ser com essa velocidade? Será que as coisas precisam ser jogadas fora da maneira... E a nossa casa planetária? Porque a gente não joga nada fora, a gente joga dentro.
né? E a gente cada vez mais produz lixos e também não sabe como lidar com isso, mas tudo isso faz parte da nossa evolução. A gente sabe, né, o que a gente já tem aprendido. A gente vive uma situação que no primeiro momento, que beleza, né? Revolução industrial, todo mundo agora pode ter acesso aos bens de consumo mais barato, tarará, e aí você chega nos problemas, né? Porque tem os efeitos colaterais. Mas esses efeitos colaterais também nos ajudam a desenvolver inteligência, porque o que a gente faz com isso? A gente não aprendeu a reciclar? A gente não aprendeu a transformar pneu em asfalto? A gente não aprendeu, né, que o vidro a gente pode reciclar aquele, né, indefinidamente? A gente não aprendeu que o plástico a gente também pode misturar com o novinho, não precisa usar tudo de uma vez. A gente não aprendeu que não precisa derrubar tanta árvore para conseguir papel, que a gente pode usar. Então, tudo isso é importante para a gente evoluir. Então, está dentro do cabimento da lei, né? Agora a gente tem que ter cuidado, né? Isso não é, né? Nem todos temos o mesmo nível de consciência e é natural que seja assim, né? A gente é igual na origem, mas no minuto seguinte da nossa existência a gente já está se diferenciando um dos outros, de acordo com as escolhas que faz e da capacidade que demonstra de se manter mais ou menos aderido às leis de Deus, tá? E essa questão das necessidades, que não são necessidades, gente, são desejos, é diferente, né? Tem a ver com a nossa ambição, que a gente precisa trabalhar, né? Que a gente precisa educar, e do nosso senso, desenvolver o senso de que, afinal de contas, do que é supérfluo e é necessário. A gente precisa desenvolver isso. 927. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Poxa, a pessoa não tem o que comer, a pessoa não tem o que beber, a pessoa não tem onde morar, né? Então isso é motivo de infelicidade? É. Mas o que os espíritos respondem? Verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja sua culpa, caso em que só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionado por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa, né? Quando é causado por outrem? Quando outrem mantém as desigualdades sociais. Porque as desigualdades sociais fazem parte do nosso contexto, mas não é absolutamente crível nem necessário que haja um distanciamento tão grande. Haja um bolão, né, que dá para você destinar uma fatia maior para aquela grande massa, né, porque a maioria realmente passa pelo apertado, né? Não precisa destinar o bolo quase todo para aqueles que já têm muito e deixar só as migalhas para quem tem coisa nenhuma. Isso nós homens fazemos. Isso, em vivendo em sociedade, a gente faz isso. Agora, e outro caso, né? Quando acontece pela própria culpa nossa. Falando de novo da reencarnação. Vamos pensar na jornada do encarnado. De repente eu venho aí, né, de umas vivências em que eu era abastada, que eu tinha dinheiro, que eu não sabia nem me vestir sozinha, tá? Mas, não dei nem bola. Achei que não haveria amanhã, que aquilo era meu, né? Vamos lembrar da rainha de França, né? Morri rainha, que agora ninguém fica prestando vassalagem aqui para mim desse lado. Acontece com a gente. Aí eu reencarno numa condição onde eu vou aprender a valorizar e a respeitar todos esses recursos. Só que, gente, como espírito, eu não sei fazer nada, não aprendi a trabalhar, não aprendi a fazer coisa nenhuma, porque venho aí, de muitas encarnações sendo absolutamente servida. Isso é real. A gente não topa com pessoas assim absolutamente inábeis, até para cuidar do próprio corpo, topa. E isso tem uma explicação, é a nossa história de espírito. Agora a gente pode ficar assim eternamente? Não. A gente nasce, e normalmente espíritos com essa trajetória vão nascer num meio difícil.
né? Que ele quer queira, quer não, tem habilidade desenvolvida ou não, ele vai ter que se virar, né? E isso é misericórdia, tá? Outra coisa que me veio à mente quando eu estava pensando nessa questão, né? Quando é por culpa nossa, a negligência, a preguiça, eu me lembrei da cigarra e da formiga, né? A cigarrinha e as formigas, o verão, vou cantar, tá tudo bem, tá tudo bom, aí depois quando vem uma, né? Quem não se precatou disso, né? Quem não se resguardou dos momentos menos felizes, menos bons, no caso a cigarra, o que que acontece? E a formiguinha foi bem solidária, né? Para não dizer o contrário. Cantaste, agora dança. Quer dizer, isso é errado. Totalmente errado, né? Mas muitos de nós, seres humanos, somos capazes de nos comportar assim. Ou seja, a gente está se distanciando daquilo que representa a nossa verdadeira felicidade, que é a lei de Deus, né? Deus não entendeu que a gente deveria andar coletivamente, que a gente devia suportar, ajudar um ao outro? Pois é, então como é que a gente pode ser verdadeiramente feliz, realmente feliz, se a gente não praticar isso quando pode? Temos aqui a 928. Evidentemente, por meio de especialidades das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação, né? Essa pergunta tem a ver com os meios possíveis de subsistência que a gente escolha para viver. Já houve um tempo em que na nossa sociedade que ser professor era motivo de orgulho da família, era uma coisa que deixava assim a sociedade, a comunidade, ora, estamos produzindo um professor, né? Mas a gente sabe que hoje em dia não é mais assim. Muitas vezes um jovem, né, na idade de definir-se profissionalmente para se tornar um sujeito autônomo, capaz de cuidar da própria vida, de se sustentar, chega em casa com a notícia que vai fazer um vestibular, né, porque ele quer ser professor e a família murcha, né? Aí começa, você tem certeza que quer seguir essa profissão? Mas está ali, a pessoa nasceu com aquela vocação, desde criancinha, desde pequena, ele gostava de botar os amiguinhos, os parentes, né? De ensinar, sempre gostou. E a família simplesmente, a sociedade, né? De modo geral, muitas vezes desestimula. Aí a pessoa vai buscar alguma coisa que socialmente, né, tem mais prestígio, pode render mais dinheiro e vira um infeliz, né? E vira uma pessoa que acaba não produzindo para a sociedade, para o meio onde ele foi chamado a encarnar, exatamente o tanto que ele poderia. A gente não vê hoje em dia uma porção de pessoas abandonando carreiras muito sólidas na área financeira, na área das tecnologias, para virar paneleiro. Porque chefe é o nome chique de cozinheiro, né? Cozinheiro. Mas a pessoa, desde sempre, o que ela gostava era fazer comida, era alimentar as pessoas, que não sei o quê, mas houve um tempo que era uma coisa considerada socialmente menor, né? Coisa mesmo de subalterno. E muita gente hoje quer saber, estou cansada, estou ficando louco, não quero saber disso não, joga tudo pronto e vai iniciar, às vezes até numa idade em que muita gente assim, nossa, mas agora, quer dizer, se descobriu agora. E muita vez, né, essa pessoa poderia mais cedo se dedicar a isso. Alguns peitam mesmo, né, a sociedade, que é o que a próxima pergunta fala, né, que muitas vezes os pais atrapalham isso, né, aquelas pessoas que receberam esse espírito nessa encarnação para conduzi-lo, né, no mundo, né, na vida, para que ele progrida enquanto espírito. Muitas vezes são essas pessoas que atrapalham os planos. Né? Aquelas famílias, por exemplo, que tradicionalmente é uma família de advogados ou família de médicos, não sei o quê, aí nasce alguém lá que, não quero fazer isso não. Né? O que você quer fazer? Meu negócio é mexer com a terra, eu quero plantar, eu quero cuidar de vaca, cuidar de... Aí a pessoa fala, ai meu Deus, não é? Mas aí o que a gente está privando? Está privando a sociedade de um membro útil, está privando a própria pessoa de ser feliz na Terra o quanto possível, né? Porque vai estar realizando alguma coisa, vai estar desenvolvendo alguma coisa que é, né, que é da sua natureza, não é? Então, sim, o orgulho, muitas vezes, né, o orgulho de casta, né, aquela coisa de não, porque a minha família, o meu nome, né, os meus... Enfim, né, tudo isso são coisas que nós, espíritos, um dia vamos, né,
olhar para dentro. A própria mensagem hoje, né, do Emmanuel fala um pouco dessas questões, né? Que a gente tem que voltar lá no simples, na família, né, revisitar esses valores que a gente precisa, isso é o nosso chão, isso é a nossa raiz, né? A gente intelectualizou tanto, a gente deu voos assim tão, né, achando que a gente está civilizado. O que esse mesmo livro fala sobre a civilização, né? Que a gente tem uma ideia muito equivocada do que seja ser civilizado. Né? Como é que a gente diz que é civilizado e tem gente que está remexendo lata de lixo para poder fazer uma refeição? Refeição é modo de dizer, né? Então são coisas que, peraí, né? Para tudo, né? A gente precisa, né? Urgentemente, né? E a gente sabe, graças a Deus, porque isso não está no noticiário, né? O noticiário do horário nobre, mas a gente sabe que tem muita gente fazendo, a gente sabe que tem. Né? Mas ainda até que em certos momentos, certos horários, certas grades, certas programações, certas mídias, a gente vê isso, né? Eu não sei se isso ainda está acontecendo, mas há um tempo atrás iniciou-se um movimento de pessoas, por exemplo, não, eu só vou postar boas notícias, o meu canal não fala nada que não presta, só vou falar de coisas boas, de iniciativas bacanas, invenções que estão aí para facilitar a nossa vida, para beneficiar-nos, né, enquanto sociedade, mas isso ainda não é uma prática comum entre nós. Basta ver o quanto rende, né, o quanto uma notícia, né, não muito feliz, ela se espalha rapidamente ao toque de um dedinho, né? Uma deslizada assim numa tela, daqui a pouco está chegando em tudo quanto é lugar. 5 minutos. 929. Pessoas que baldas de todos os recursos, ou seja, é pobre de maré de si. Embora no seu derredor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Isso tem um nome, é suicídio, né? Porque sim, às vezes a situação é desesperadora. A gente vê esses relatos, né? Nesses lugares muito pobres, nesses cantões do mundo, no continente africano, mas não precisa sair do Brasil também para se deparar com essa situação, né? Muitas mães mesmo, né, falam que e efetivamente chegam a esse extremo, né, de muitas vezes matar a prole e matar-se, porque não vê saída, não vê perspectiva. Mas lembrando, né, que é uma das coisas que a gente não pode perder de vista, somos seres reencarnantes, e muitas vezes você é colocado nessa situação, né, em função de um reajustamento com o seu passado, mas a gente, se não é orgulhoso, né? Se a gente tem fé na vida futura, se a gente tem a certeza da bondade de Deus, a gente vai dar um jeito de arrumar algo, né? Através do trabalho honesto, que vai minimamente, pelo menos, né, aliviar aquela situação extrema. Porque é preciso que a gente se movimente, né? Porque muitas vezes a gente acha que o mundo deve fazer, né? Promover, mas é aí como é que o espírito cresce, né? Se ele não se vê impelido, se ele não se vê desafiado a dar o menor passo em direção à solução dos seus problemas, né? Como é que a coisa vai andar, né? A gente tem que entender que nós fomos feitos para a autonomia, né? E para a gente se tornar autônomo, a gente precisa encarar os desafios que a vida nos coloca. Sem ajuda, evidentemente que não. Ninguém está aqui para passar sozinho, ninguém, né? Mas a gente precisa dar os passos. Em 2 minutos, a gente resume aqui as últimas perguntas, tá? A 930 fala preconceitos sociais, né? Que muitas vezes faz com que a gente não aceite uma determinada ocupação no mercado de trabalho, né? Por exemplo, sei lá, a minha perspectiva era ser secretária executiva, mas o que me oferece é ser caixa de supermercado. Ah, mas isso eu não quero. Ah, mas isso, né, não é bom para mim. Ou então atendente de telemarketing, que é porta de entrada. E muita gente recusa. Prefere passar apertado, prefere passar sem do que trabalhar honestamente. Escolha, né? E um dia vai ter que se reajustar.
As classes sofredoras na sociedade são mais numerosas do que as felizes, por quê? Por que tem mais gente que sofre do que aquelas felizes? Esses felizes bem entre aspas, a gente já viu isso, né? Durante essa hora aí que a gente está falando, esses minutos. Porque, gente, a Terra é mundo ainda de provas e expiações, tá? Então, é isso. É por isso que a gente vê mais gente sofrendo, mais gente infeliz do que aquelas que se consideram felizes, tá? E 932. Porque no mundo tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons. A gente sabe, né, que o mundo de provas e expiações, a característica é o mal, né, maior do que, né, na balança, o mal é mais pesado do que o bem. Mas será que a gente ainda está vivendo essa fase assim, desse jeitinho? Não. Os espíritos respondem que os maus são intrigantes e audaciosos e os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Na verdade, já prepondera. Se a gente olhar, a sociedade que a gente vive é muito melhor, né? Hoje a gente já se levanta contra uma série de coisas que alguns anos atrás a gente ia simplesmente normalizar ou dizer não tenho nada a ver com isso, né? Então sim, a gente ainda é um pouco passivo, a gente tem às vezes não faz mais porque tem medo de errar, né? Mas de verdade a gente está melhor, né? A gente pelo menos já tem a consciência de que o que é errado é errado, o que é certo, de não aceitar, de não normalizar certas coisas. E isso é um grande passo na nossa evolução. E por fim, 933. Assim como muitas vezes é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais, né? Mais ainda do que os sofrimentos materiais, gente, né? Porque os materiais muitas vezes independem da vontade. Agora, o orgulho, a ambição, a ansiedade, a inveja, o ciúme, né? Todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma, né? Quantas doenças invisíveis. Quando a gente está diante de uma pessoa invejosa, a gente mesmo diante do espelho, tem algum sinal assim externo que caracterize a inveja? Para dizer assim, alguém olhando para mim vai dizer assim, ela é invejosa? Não, né? Precisa conviver, precisa observar, precisa dar mostra disso. E isso, gente, para quem sofre né? Quem ainda não superou isso, vive um verdadeiro inferno, né? Porque ambiciona, deseja muito aquilo que não tem nem vai ter, né? E nem vai ter. Gente, 8h30, né? Precisamos encerrar. Então, olha só, agradeço muitíssimo, né? O carinho com que vocês todos me ouviram aqui nesses minutos, sabendo que esse material aqui ainda rende muita conversa, tá? Muita paz a todos e muito obrigada. Solta aqui. Para você. Uma aguinha ali para você, tá? Chegamos ao momento do estudo do nosso Evangelho. Nós pedimos que vocês deem continuidade ao estudo em casa, porque são é muito extenso, né? Então vamos lá, nós vamos ler aqui para vocês capítulo 28, itens do item 62 ao 66. Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Que horrenda é a ideia do nada. Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco, que lhe responda, a voz do amigo que chora, o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio, que com sua vasta inteligência iluminou o mundo, é uma combinação de matéria que, qual sopro, se extingue para sempre, que do mais querido, ente de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não restará senão um pouco de pó, com o vento irremediavelmente dispersará. O item 64. Pelas almas sofredoras que pedem preces. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ele atua.
Aquele que se acha compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre a alma de Amy. Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles, fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abre-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles importar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Agora nós iremos para o momento do passe, iremos pedir que os médiuns se posicionem. Manter nosso pensamento elevado. Na passagem de hoje do Evangelho, vimos a importância de fazermos preces pelas pessoas queridas a quem tivemos afeição. Primeiramente, não há por que termos dúvidas sobre a existência da continuidade da vida. Lembrando que estamos todos aqui de passagem com uma roupagem provisória. O Espírito é eterno e o Espiritismo, através de seus ensinamentos, afasta toda incerteza e dúvidas acerca da vida futura. Sabemos que cada vez mais a ciência nos comprova a existência da continuidade da vida após a morte, indo ao encontro dos ensinamentos que a doutrina nos traz. Nada do que construímos enquanto espíritos encarnados se perde. Os laços que criamos, as pessoas às quais nos afeiçoamos, esses laços permanecem. E a prece, nesses momentos, ela é muito importante e benéfica para esses queridos e queridas que já se foram. Através dela, os espíritos levam as nossas palavras e os nossos pensamentos. A prece também é uma ferramenta de caridade, de reconhecimento da necessidade alheia dos nossos irmãos. Através do pensamento que nós dirigimos a Deus e à espiritualidade para pedir auxílio aos nossos queridos que desencarnaram, conseguimos, de certa forma, auxiliá-los. Entender que essa separação é temporária, às vezes pode levar um determinado tempo, dependendo da compreensão de cada um, da aceitação, do entendimento acerca da vida espiritual. Deus, em sua grandeza e em sua misericórdia, jamais nos abandona e devemos sim recorrer a Ele para solicitar auxílio aos nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, que tanto precisam. Vamos manter então os nossos pensamentos elevados para que nós possamos ouvir a mensagem do plano espiritual.
vamos analisar o quanto essa doutrina é consoladora, nos ensinando o caminho que nos leva ao Pai através das nossas escolhas. Porque o homem, ele só é infeliz quando ele se afasta das leis do Pai. Mas ninguém está só. Deus conhece a cada um pelo nome, conhece o problema de cada um. Mas o espírito, na sua insensatez, muitas vezes se perde no caminho e não aproveita a jornada na vida material. Mas nem por isso ele está só, ele está abandonado, porque ele tem um mentor que lhe acompanha durante toda a sua estada na Terra, que muitas vezes vai intuindo para que ele possa perceber que ele não está fazendo coisas adequadas, que ele está se comprometendo diante da vida. Mas os espíritos de uma ordem elevada não nos constrangem a nada. Eles nos avisam, eles nos orientam, eles nos intuem, mas se nós não damos ouvidos a eles, eles só se afastam e ficam esperando o que vai acontecer com aquela nossa atitude impensada. Então, como nós dissemos no princípio, o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. E Jesus, quando aqui esteve entre nós, ele nos deu toda a direção daquilo que nós deveríamos fazer, como que nós deveríamos nos conduzir na vida. Então vamos raciocinar sobre o que nós estamos fazendo, com as escolhas que nós estamos fazendo, e vamos procurar olhar os outros com compaixão, com misericórdia e com piedade, porque todos nós necessitamos disso. Porque todos nós também somos falhos em algumas atitudes. Busquemos então, na doutrina, no estudo, todo o ânimo, toda a força, toda a coragem, para que a gente se fortaleça e permaneça no caminho do bem. Porque assim, diante das atitudes que nós vamos tomando, a nossa consciência vai despertando em alguns sentidos para que a gente se compenetre da nossa responsabilidade diante do conhecimento. Então vamos fazer a nossa parte sim, com amor e com boa vontade, pedindo a Deus sim que nos sustente nas nossas escolhas, para que nós estejamos acertando mais e errando menos. E vamos aproveitar a estada na Terra como uma escola abençoada que vai reformando a cada espírito a sua forma de pensar, de sentir e de agir. E que Deus, na sua infinita misericórdia, envolva todos vós na sua paz, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Chegando então ao final da nossa reunião, vamos agradecer a oportunidade desse estudo, dessa casa tão querida. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, toda a espiritualidade, agradecendo por essa doutrina que nos ensina, que nos auxilia, que nos consola, que nos conforta. Te pedimos, ó Deus, obrigada pela oportunidade da gente sempre poder recomeçar, da gente continuar a nossa jornada, apesar dos tropeços, apesar das nossas imperfeições, das nossas falhas, que a gente lembre sempre que não estamos sós,
e que estamos sempre amparados por Ti e por toda a espiritualidade. Obrigada por tudo, obrigada pelo amparo na reunião de hoje, que assim possa ser, graças a Deus.